Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Uma travessia longa, lenta, marcada pelo calor escaldante do deserto e pelo silêncio de um povo que carregava em seus passos a poeira da libertação, mas também a dor da demora. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em paz, para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém, sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. E o que encontra é um vazio espesso, feito de lembranças, de esperas, de orações que ainda não foram respondidas. É noite. Lá fora, o mundo repousa. Mas cá dentro, há uma alma acordada, sentindo o peso das horas. Como o deserto, tão amplo e calado, talvez seja assim que você se sente por dentro, caminhando, mas sem horizonte claro. Há um calor que não vem do sol, mas das inquietações que ardem no peito. Um calor escaldante que não queima a pele, mas amadurece a alma. E é sobre esse deserto interior que hoje caminharemos. O povo hebreu também atravessou um deserto. 40 anos. 40 anos sob o céu aberto, entre dunas que se repetiam e noites em que o silêncio parecia o único som. Mas essa história não começa com a terra prometida, nem com milagres. Ela começa com a saída. E toda saída, mesmo quando necessária, é também uma ruptura. Eles deixaram o Egito, é verdade, mas o Egito ainda os habitava. Os grilhões haviam sido quebrados, mas a alma ainda tremia de medo. A liberdade havia chegado ao corpo. Mas o espírito ainda estava preso à insegurança, à dúvida, ao hábito da escravidão. Porque há feridas que continuam sangrando mesmo depois que a dor cessou. E mesmo tendo visto o mar se abrir, ainda duvidavam. Mesmo tendo experimentado o livramento, ainda desconfiavam. Como nós que tantas vezes somos salvos e logo depois esquecemos, que oramos e minutos depois tememos, que pedimos um sinal e quando ele vem achamos que foi coincidência. Talvez por isso Deus não os levou pelo caminho mais curto, porque o corpo até podia atravessar depressa, mas a alma precisava de tempo, tempo para se esvaziar do medo, tempo para reaprender a confiar, tempo para lembrar que a promessa não depende da rapidez, mas da fidelidade. Há um deserto dentro de nós, e Deus caminha ali, mesmo quando o céu parece calado, mesmo quando a areia machuca os pés da esperança, mesmo quando tudo o que conseguimos dizer é um suspiro. Hoje convido você a percorrer essa travessia, não com pressa, mas com fé, como quem acende uma lamparina no meio da noite e sussurra: Eu ainda estou aqui, Senhor. Vamos caminhar com o povo hebreu e talvez, quem sabe, caminhar também com as nossas próprias dores, até que o deserto se transforme em memória e a travessia se torne redenção. O vento do deserto sopra lento, como um sussurro antigo que atravessa gerações. Ainda estamos nos primeiros passos da travessia. O Egito ficou para trás, ao menos fisicamente. Mas as correntes invisíveis ainda se arrastam nas almas libertas. E então surge a pergunta: por que Deus não os levou pelo caminho mais curto? A rota dos filisteus era mais direta, mais rápida, mais lógica. Mas Deus, em sua sabedoria, desviou o povo. Desviou não por crueldade, mas por cuidado. Desviou porque conhecia os medos que ainda habitavam os corações cansados. Se o povo enfrentar guerra, pode se arrepender e voltar ao Egito, diz a Escritura. Não era a força física que faltava, era a fé. E Deus, que conhece até os pensamentos não ditos,
Sabia que o menor sinal de confronto poderia fazer o povo retroceder. Quantas vezes nós também pedimos atalhos, caminhos curtos, respostas imediatas, saídas fáceis. Mas Deus vê mais longe. Ele conhece o que ainda treme dentro de nós. O medo que não confessamos, o trauma que fingimos esquecer, a dúvida que escondemos atrás de orações ensaiadas. Há desvios que são proteção, há demoras que são misericórdia disfarçada. Há trajetos longos que, na verdade, são a única forma segura de nos fazer chegar inteiros. Deus sabia que o povo precisava amadurecer antes de alcançar, precisava confiar antes de conquistar. E por isso os conduziu pelo deserto, onde a areia é quente, mas a dependência é fria e real. Onde não há cercas, mas há direção. Onde não há atalhos, mas há presença. Você já se sentiu desviado do caminho mais fácil? Já se perguntou por que a vida tomou rumos tão longos, tão inesperados? Talvez não seja castigo. Talvez seja proteção. Talvez Deus esteja poupando você da batalha que sua alma ainda não pode suportar. O povo caminhava, lento, às vezes em silêncio, às vezes murmurando, mas caminhava, e Deus, invisível, mas atento, seguia à frente. Desviando? Sim, mas sempre conduzindo. Porque no deserto não importa a distância, importa apenas quem guia. E o povo era guiado por aquele que vê o fim desde o princípio. Seguimos? Porque mesmo os caminhos mais longos, quando conduzidos por Deus, levam ao lugar certo, no tempo exato. Do jeito mais seguro e com a fé restaurada, passo a passo. As dunas se estendem como ondas de silêncio, e o povo, que saiu do Egito com pressa e esperança, agora se vê diante do cansaço real. O corpo começa a clamar, a garganta seca, os pés racham. E o deserto, que antes parecia passagem, agora parece prisão. Eles chegam a Mara, ali onde havia água, mas amarga. Tão amarga que não se podia beber. A esperança que havia surgido ao avistar o poço se transforma em frustração. A água estava ali, sim, mas não servia. Quantas vezes isso também acontece conosco? O que parecia ser um alívio revela-se amargo. O que parecia cura, fere. O que parecia descanso, desgasta. O corpo clama por alívio e a alma, silenciosamente, clama também. Moisés clama ao Senhor e Deus mostra um lenho, um pedaço de madeira simples, comum. Ele o lança sobre as águas e elas se tornam doces. Esse gesto não é só um milagre de sobrevivência, é também um sinal espiritual, porque a madeira, símbolo de cruz, de entrega, de sacrifício, transforma o amargo em doce. Não elimina a sede, mas torna possível suportá-la. A sede do povo era física, mas a sede da alma era de sentido, de presença, de confiança. O deserto não tem muitos sons. Mas ali, pela primeira vez, ouviu-se um grito coletivo. Deus, estamos com sede. E por trás desse clamor, talvez estivesse a pergunta que tantos de nós ainda fazemos. Estamos sozinhos? A alma também seca. Não com o calor, mas com a ausência. Não com o sol, mas com a sensação de estar caminhando sem direção clara. Talvez você, neste momento, conheça essa sede. Aquela que não se sacia com água. Aquela que vem das madrugadas em que o coração parece murmurar. Onde está o Senhor? E talvez, como em Mara, haja um milagre esperando por um olhar mais profundo. O lenho está ali. A fé é pequena, mas suficiente. A água amarga, mas transformável. Porque Deus não tira a sede de uma vez. Ele ensina o coração a reconhecer que até o amargo pode se tornar fonte. E que a alma, mesmo cansada, ainda pode aprender a beber da esperança. O povo seguiu. Mas agora sabiam que a provisão divina não era apenas grandiosa, era também silenciosa, cotidiana e muitas vezes oculta na dor. E assim, entre um suspiro e outro,
o deserto começava a se tornar também lugar de oração. Mesmo que a oração fosse apenas um grito seco: Senhor, estou com sede. E ele ouvia, sempre ouvia. O calor aumenta, os dias passam como se fossem sempre os mesmos, e com cada passo, o povo sente a fragilidade do próprio corpo e da fé. Não há cidade à vista. Não há colheita, nem sementes. O deserto agora não é apenas sede, é também fome. A fome tem pressa. Ela corrói o ânimo. Ela transforma a lembrança do Egito em algo que, por mais cruel que tenha sido, agora parece melhor do que o vazio do presente. E então, o céu responde, não com um banquete, mas com algo simples, leve, quase imperceptível: maná, como orvalho que repousa sobre a terra árida ao amanhecer. O povo acorda e encontra o chão salpicado de pequenos flocos. Eles perguntam: que é isto? E talvez essa pergunta ainda ecoe em nossas almas hoje, porque o milagre, quando vem em forma de simplicidade, nem sempre é reconhecido de imediato. O maná não era um pão feito, não era uma fartura guardável, era a provisão diária, exatamente o suficiente. Nem mais, nem menos. Se guardassem para o dia seguinte, apodrecia. Se tentassem estocar, estragava. Era um convite à confiança, uma lição sagrada. Deus dá o necessário. E a cada manhã, a alma precisava crer novamente. Quantas vezes nós também pedimos fartura, mas Deus nos oferece o necessário? Quantas vezes queremos segurança para a semana inteira? E o céu responde com sustento para hoje. O maná ensina a confiar sem ver o amanhã. Ensina que a fé verdadeira não repousa na despensa cheia, mas no chão nu que amanhece com cuidado divino. É o pão que desce quando cessam os caminhos, quando não há mercado nem campo. Quando o deserto diz: aqui você não pode se virar sozinho. E paradoxalmente, é ali que a presença de Deus se revela mais íntima, não no excesso, mas na dependência. Talvez hoje você também esteja diante do deserto da escassez, e talvez esteja esperando um milagre grande, vistoso. Mas e se ele já estiver diante de você, como pequenos flocos ao amanhecer? E se a bênção estiver justamente no fato de que hoje você tem o que precisa? O maná ensina a orar de olhos abertos, a reconhecer o milagre no ordinário, a ver Deus em cada manhã, mesmo nas mais silenciosas, mesmo nas mais cansadas, e assim o povo seguia, com o pão do céu na palma da mão, e a lição do céu no fundo da alma. A provisão é diária, e o amor de Deus também. A cada novo dia, sempre o suficiente. O tempo se dilui no calor das jornadas, e cada manhã parece igual à anterior. Mas ainda assim, algo muda, algo permanece. Há uma coluna, uma nuvem que se ergue nos céus, branca, espessa, serena, e quando a noite chega, ela se transforma em fogo. A presença de Deus era visível. Durante o dia, uma sombra fresca no calor escaldante. Durante a noite, uma chama que aquecia e guiava. Mas não era apenas sinal externo, era linguagem divina, era Deus dizendo: estou aqui, sempre. A nuvem não vinha para responder perguntas. Ela vinha para caminhar junto. Ela não explicava o caminho, mas mostrava o próximo passo. Se a nuvem se movia, o povo caminhava. Se a nuvem parava, o povo parava. E nisso havia uma profunda lição. A fé não corre à frente, a fé acompanha. Quantas vezes em nossos desertos buscamos mapas detalhados, planejamentos, garantias, direções completas. Mas Deus, em sua ternura, responde com presença. E pede apenas que olhemos para o céu, para ver onde a nuvem está, para discernir o ritmo do Espírito. Há dias em que tudo parece estático, e a nuvem não se move, e há noites em que o fogo mal brilha. Mas isso não significa ausência, significa pausa. Significa repouso. A coluna não era apenas orientação geográfica, era o modo como Deus ensinava a sensibilidade, como ensinava a espera, como ensinava obediência.
Talvez você esteja vivendo uma estação assim, um tempo em que a nuvem não se move e seu coração começa a se inquietar. Mas talvez esse seja justamente o convite à confiança, ao repouso em meio à expectativa. A nuvem durante o dia trazia sombra, e a sombra é alívio, mas também é limitação da visão. A chama, durante a noite, trazia luz. Mas não clareava o caminho inteiro, apenas o suficiente para o passo seguinte. Deus guia assim, com doçura e limite, com presença e mistério. Porque a fé não é enxergar tudo, é confiar na direção, mesmo sem ver o fim. E o povo seguia, olhos erguidos, coração em silêncio, porque no deserto não basta saber o caminho, é preciso seguir a presença e confiar que, onde a nuvem repousa, ali também repousa a promessa. Mesmo que tudo em volta seja areia, mesmo que a paisagem pareça sempre a mesma. A presença visível do invisível era suficiente, e ainda é. A coluna de nuvem parou. O acampamento se assentou no sopé de uma montanha. Era o Sinai, imenso, silencioso, sagrado. Ali, Deus chamaria Moisés. Ali, a voz do Senhor tremia a terra, mas também ensinava a esperar. Moisés subiu, leve apenas em aparência, porque levava sobre si o peso de um povo inquieto, impaciente, carente de sinais. Subiu sozinho, como tantas vezes já subira. Mas desta vez o tempo parecia longo demais, 40 dias. E para quem ficou, cada dia parecia uma eternidade. A ausência de Moisés se tornou ausência de direção. E a ausência de direção virou desespero. O povo que havia visto o mar se abrir, agora temia que Deus os tivesse abandonado. Temia que Moisés jamais voltasse. E nesse medo, fizeram o que tantas almas cansadas ainda fazem: fabricaram um substituto. A impaciência é a forja do desvio, e quando a fé se torna silêncio, o coração corre o risco de se distrair com imagens de ouro. O povo reuniu brincos, colares, pedaços daquilo que carregavam do Egito, e moldaram um bezerro, dourado, reluzente, visível, algo que podiam tocar, nomear, controlar. Enquanto isso, lá no alto, Moisés permanecia em silêncio, com Deus, recebendo não só mandamentos, mas também sabedoria, não apenas leis, mas promessas. Mas o povo não sabia, e na ausência de respostas, criaram ruído. Celebraram o bezerro como se fosse libertador. Entregaram danças a um símbolo que representava controle. Porque o invisível, às vezes, assusta. E a alma prefere algo moldável, algo misterioso. Mas Deus não se molda, Ele se revela, no tempo dele, do jeito dele. Quantas vezes nossa alma, cansada de esperar, também tenta criar atalhos? Quantas vezes, diante do silêncio divino, buscamos respostas em imagens prontas, promessas humanas, confortos imediatos? O silêncio de Moisés era a gestação de aliança, mas para o povo parecia abandono. E quando Moisés desceu, trazendo tábuas esculpidas pela mão de Deus, o som do povo em festa cortava o ar, e o coração de Moisés partiu-se antes mesmo das tábuas, porque a espera não havia ensinado a fé, havia revelado a ansiedade, e Deus, ainda assim, não os destruiu, corrigiu, rasgou véus, reiniciou. Talvez hoje você esteja vivendo esse silêncio no topo da montanha, talvez esteja esperando respostas, e o que sente é apenas ausência, mas o que parece vazio pode ser preparação. O que parece demora pode ser cuidado. Deus não esquece. Ele apenas escreve devagar. E o que ele molda no alto, em silêncio, desce como promessa para um povo que ainda aprende a esperar. Mesmo entre ruídos, mesmo entre ídolos de ansiedade, ele ainda desce, com aliança e recomeço. Ainda sob o eco do silêncio que envolvia o monte, algo se partia, não nas tábuas da lei, mas no coração da fé. O povo, impaciente, havia escolhido um Deus moldado com as próprias mãos. Um Deus visível, tangível,
mas limitado. O bezerro de ouro cintilava à luz do deserto. Refletia o brilho do metal que um dia serviu como enfeite, agora fundido em ídolo. Era o retrato de um povo que trocou o invisível pelo imediato, que cansou de esperar e preferiu aquilo que podia tocar. A idolatria, ali, não era adoração sincera, era ansiedade disfarçada, era tentativa de preencher um vazio, era desejo de ter controle sobre o sagrado. Moisés desce. E o que vê não é apenas uma imagem, é uma ruptura. É um povo que havia trocado o Deus da aliança por um reflexo do próprio medo, um Deus que não exige silêncio, que não sobe montanhas, que não fala nem escuta, mas também não corrige. Quantos de nós também criamos bezerros, não de ouro, mas de certezas absolutas, de hábitos confortáveis, de vozes humanas que prometem segurança. Ídolos do controle, reflexos de um coração que se perdeu na pressa, porque é difícil confiar em um Deus que não se vê. Difícil crer em uma promessa que não vem no nosso tempo. Difícil esperar em silêncio, quando tudo ao redor parece ruir. Mas o bezerro de ouro, por mais brilhante que fosse, era mudo. E só Deus falava. Só Ele conduzia, só Ele conhecia o caminho pelo meio da areia. Moisés quebra as tábuas, não por desespero, mas como quem compreende que antes de receber os mandamentos, o povo precisa reaprender a ouvir, a distinguir a voz de Deus entre tantas outras. E Deus, mesmo traído, ainda escolhe recomeçar. Ainda permite que a aliança seja escrita outra vez, porque o amor divino não se ofende, ele ensina. Talvez hoje você perceba que, nas noites longas da alma, também tem moldado imagens, talvez tenha criado algo para se apegar, porque o silêncio de Deus parecia grande demais. Mas há uma ternura nisso tudo. Deus ainda desce do monte, ainda escreve de novo, ainda convida você para seguir, mesmo depois do erro, porque os ídolos podem ter brilho, mas só Deus tem presença. E é essa presença que cura, que recomeça, que mesmo diante dos bezerros do medo, continua dizendo: eu sou o Senhor que te libertou, caminha comigo, mesmo que em silêncio. E a poeira do deserto segue, levada pelo vento da misericórdia. Enquanto o povo seguia, o deserto se tornava rotina. Não havia mais surpresas. A poeira era a mesma, o horizonte imóvel, e os dias, uma repetição de passos, calor e silêncio. Mas havia um milagre escondido nos detalhes, um milagre silencioso, discreto, constante. As sandálias não se gastavam, nem os pés se feriam, nem as roupas se desfaziam, e esse milagre, tão fácil de passar despercebido, era talvez um dos mais ternos, porque ele não vinha com trovões, não dividia mares, não fazia o chão tremer. Ele apenas sustentava. Quantas vezes buscamos milagres que brilham, que impressionam, que são visíveis aos olhos alheios, mas e aqueles que se escondem no ordinário? E os milagres que não chamam atenção, mas sustentam a vida um dia de cada vez? As sandálias que não gastavam eram o cuidado diário de Deus, o lembrete sutil de que Ele estava ali, não apenas nos grandes feitos, mas também nos pequenos detalhes, no calor que não consumia, na poeira que não vencia, na continuidade que é em si um sinal de misericórdia. Porque o povo seguia. E isso, por si só, já era milagre. Talvez hoje, olhando para trás, você perceba quantas sandálias da sua vida resistiram ao tempo. Quantas coisas que deveriam ter se desgastado ainda estão de pé. Quantos afetos que pareciam frágeis resistiram. Quantas forças ocultas sustentaram seus passos, mesmo quando você achava que não conseguiria continuar. O deserto não é só lugar de revelação, é também lugar de preservação. E Deus, mesmo quando parecia distante, estava ali, silenciosamente impedindo que as sandálias se desfizessem, que os pés ferissem, que a caminhada cessasse. E isso ensina algo precioso. Nem sempre o milagre é novo. Às vezes,
é a continuidade do que já temos. Às vezes, é acordar mais um dia, levantar da cama, amar de novo, orar mesmo sem resposta. Crer mesmo quando tudo parece igual. O povo não percebeu, mas as sandálias não se gastavam e Deus continuava a ser Deus, mesmo sem espetáculo, mesmo sem alarde. Talvez você também não tenha notado, mas há milagres nos seus pés, há cuidado nos seus dias e há graça até no que você já se acostumou a carregar. No deserto. A constância também é divina, e as sandálias que não se desgastam são o sussurro sagrado que diz: eu ainda estou com você, continue. A poeira continuava a se levantar sob os pés do povo. O tempo agora não se contava mais em dias, mas em estações, em anos, em gerações que nasciam e morriam sob o mesmo céu aberto. 40 anos, não de castigo, mas de aprendizado. Não de esquecimento, mas de amadurecimento. Porque o deserto era uma escola. E Deus, o professor silencioso que ensinava sem pressa. O povo precisava desaprender. Desaprender a lógica do Egito. Desaprender a pressa, o controle, a mentalidade da escravidão. Precisava esvaziar-se daquilo que o impedia de confiar. E esse esvaziamento, só o tempo poderia operar. Quantas vezes nós também precisamos desaprender? Quantas vezes levamos décadas para deixar morrer dentro de nós aquilo que já não serve mais, que já não alimenta, que já não liberta? Deus não os levou diretamente para Canaã, porque Canaã exigia uma fé madura, e o deserto, com todo o seu silêncio, com sua repetição, com sua solidão, moldava essa fé. Não era punição, era preparação, porque a terra prometida não é apenas um destino geográfico, é um estado da alma. No deserto, o povo aprendeu a depender, aprendeu a ouvir, aprendeu a confiar mesmo sem entender, a andar mesmo sem saber para onde, a viver mesmo sem ver, a promessa se cumprindo. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis: esperar, sem abandonar a esperança, seguir, mesmo sem aplausos ou recompensas, orar, mesmo sem respostas. O tempo no deserto era Deus dizendo: não quero apenas conduzir seus corpos, quero habitar suas consciências. Quero escrever em seus corações aquilo que um dia foi escrito em pedras. E assim, cada grão de areia se tornava letra. Cada dia comum se tornava oração. Cada demora, uma nova chance de escutar. Porque o deserto fala, mas sua voz é baixa, sussurra, não grita. E só quem permanece tempo suficiente aprende a entender. Talvez você esteja nessa escola agora, talvez a lição ainda pareça confusa. Mas o professor é paciente e ele sabe o quanto ainda há de ser formado em você. O deserto não forma pressa, forma raízes, forma obediência, forma alma. E quando tudo parecer estagnado, lembre-se, até a areia move. Devagar, mas move. E o tempo, quando ensinado por Deus, nunca é tempo perdido, é tempo sagrado, de maturação espiritual, de intimidade profunda, de preparação para promessas que só se revelam aos que suportam a lentidão do amor divino. Nem todos os passos no deserto são de unidade. Nem todas as caminhadas seguem no mesmo compasso. Mesmo em meio à poeira sagrada, corações se inflamam e Corá se levanta. Junto de outros, ele questiona Moisés, questiona sua liderança, questiona o motivo de uma caminhada tão longa, tão árida, tão incerta. Questiona, como tantos de nós, quando a estrada parece não levar a lugar nenhum. A rebeldia de Corá não é só política, é espiritual. É o grito do orgulho ferido, é a pressa de quem quer atalhos para a promessa, é a dor de quem já cansou de esperar. E essa divisão corta, fere, rasga em pedaços o povo que ainda precisava aprender a confiar. Quantas vezes o deserto revela também nossas vaidades escondidas, nossas frustrações não ditas,
nossos desejos de destaque, de poder, de controle. O levante de Corá não foi apenas contra Moisés, foi contra o processo, contra o modo como Deus conduz, em silêncio, em demora, em mistério. E quando tentamos tomar nas mãos aquilo que só Deus pode organizar, o chão treme. Literalmente, o solo se abre, a terra engole o orgulho. E uma lição dolorosa fica registrada na história daquele povo. No deserto, até a rebeldia tem consequências, mas mais do que punição, há lamento. Porque cada divisão no caminho deixa uma ferida. Cada ruptura enfraquece a esperança coletiva. Cada voz que se ergue contra a obediência silencia a possibilidade da confiança mútua. Moisés não comemorou a queda de Corá. Chorou, dobrou os joelhos, porque sabia, não era sobre ele. Era sobre um povo que ainda precisava aprender a andar junto. Talvez hoje você sinta as marcas de divisões antigas, feridas causadas por palavras impacientes, por escolhas que tentaram apressar o plano de Deus, por vontades que quiseram tomar o lugar da voz divina. Mas o deserto também cura, mesmo quando dói, mesmo quando divide, mesmo quando confronta. E a poeira que cobriu a abertura do chão também cobriu os ombros de um povo que seguia, mais silenciado, mais consciente, mais sensível à delicadeza de obedecer sem entender. Porque no caminho da promessa, a comunhão também é milagre e a unidade também é altar, onde cada passo dado em humildade aproxima e cada coração quebrantado sustenta. Seguir em silêncio também é forma de fé. E mesmo quando a rebeldia tenta romper, Deus continua conduzindo com firmeza e com graça. Após o silêncio pesado que seguiu a rebelião de Corá, havia no ar um cansaço profundo, não apenas nos corpos, mas na confiança. A caminhada estava marcada por dúvidas, divisões e uma necessidade crescente de confirmação. Quem havia Deus escolhido, afinal? Quem falava em seu nome? Quem conduzia segundo a vontade do Eterno? Foi então que Deus pediu um gesto, simples, mas cheio de sentido. Cada tribo deveria trazer um bastão, símbolo de autoridade, de liderança. Madeiras secas, instrumentos rígidos, sem seiva, sem vida. E entre os 12 estava o bastão de Arão, sem brilho, sem destaque, apenas mais um entre tantos. Durante a noite, os bastões ficaram diante da presença de Deus, imóveis, esquecidos, como tantas promessas que dormem silenciosas em nossa alma. E pela manhã, algo havia acontecido. A madeira morta havia florescido, não apenas brotos, mas flores e frutos. Arão não precisou se defender, não precisou discutir. A presença de Deus falou. E onde só havia morte, nasceu vida. O bastão que floresceu era mais do que sinal de liderança. Era sinal de que Deus escolhe o improvável, de que Ele ainda faz brotar esperança onde todos só veem fim. Quantas vezes nos sentimos como esse bastão seco, incapazes, esgotados, sem mais o que oferecer? Quantas vezes sentimos que nosso tempo passou, que nossas raízes secaram, mas, diante da presença de Deus, a seiva volta a correr, o impossível se transforma e o que estava morto floresce, não por força, não por mérito, mas por eleição divina, por graça silenciosa. O povo viu e entendeu que a liderança verdadeira não se impõe, floresce, não se grita, frutifica. Talvez hoje, em silêncio, você precise apenas se colocar diante da presença, não para provar seu valor, mas para permitir que Deus mostre, no tempo dele, os frutos escondidos da sua alma, porque a vida pode parecer seca, mas não está perdida. O bastão pode parecer morto, mas ainda pulsa uma promessa. E Deus ainda floresce o invisível, ainda escolhe, ainda frutifica, mesmo no deserto, mesmo em meio à seca. Porque Ele é o Deus que faz brotar beleza
de onde não há nada. E isso basta. O deserto, que já era difícil em sua extensão, torna-se ainda mais cruel quando a alma murmura. Mais uma vez o povo se impacienta, mais uma vez a memória falha, mais uma vez os olhos se voltam para trás, para o Egito, para as cebolas, para a ilusão de controle. E então, vêm as serpentes, não como castigo súbito, mas como reflexo do veneno que já havia nas palavras. Serpentes ardentes que picavam, que espalhavam dor, que geravam medo. O povo grita, não de saudade, mas de desespero, e clama a Moisés, e clama a Deus, e no meio da dor surge algo inesperado. Deus não retira as serpentes, mas oferece uma imagem, um caminho novo, um gesto que exige fé. Moisés faz uma serpente de bronze, ergue-a numa haste, e quem olhar para ela viverá. Um gesto simples, mas que exigia mais do que olhos, exigia entrega, exigia a coragem de erguer o rosto mesmo na dor. Exigia confiar que o olhar pode curar. Porque o problema não era apenas a picada, era a desesperança que nascia depois. Era o medo de que não havia mais saída. Era o desânimo que tornava tudo mais escuro, mas Deus, com ternura firme, ensinou. A cura não está em fugir do mal. Está em olhar para aquilo que revela o quanto você precisa de mim. Olhar para cima, não para o chão onde rastejam os perigos, não para os próprios pés cansados, mas para o alto, para um símbolo de redenção. Quantas vezes nós também somos feridos pelas serpentes do caminho, pelo medo, pela ansiedade, pela culpa, pela mágoa, e quantas vezes abaixamos os olhos, presos à dor. O convite de Deus ainda ecoa, levanta os olhos, porque o olhar é ponte entre o sofrimento e a esperança. A serpente de bronze não era mágica, era um sinal de que a fé também cura, de que o reconhecimento da dor também salva, de que há redenção até no que nos fere. E o povo foi curado, não pela lógica, mas pela confiança. Talvez hoje você também precise erguer os olhos, mesmo que doa, mesmo que a alma esteja exausta, mesmo que o veneno das circunstâncias ainda pulse, porque há cura no olhar que se volta para o divino, há salvação no foco que se desloca do medo para a promessa, e há vida, na coragem de olhar para aquilo que, mesmo estranho, carrega o sopro da graça. Deus não tira todas as serpentes, mas oferece direção. E onde há direção, há caminho. E onde há caminho, a esperança se ergue como bronze ao sol. Imóvel, mas cheia de vida. O sol ainda ardia sobre as cabeças. O pó ainda se infiltrava entre os passos e a sede retornava. Mais uma vez o povo se queixava. Mais uma vez o clamor se repetia. Por que nos tiraste do Egito? E Moisés sentia o peso de liderar um povo que não descansava na promessa, que vivia os milagres, mas esquecia, que via o maná, mas murmurava, que bebia da rocha, mas duvidava. Dessa vez, Deus falou, fala à rocha. Uma instrução clara, não toque, não fira, fala. Mas Moisés, cansado, irritado, talvez ferido por dentro, tomou o cajado e feriu a rocha 2 vezes. A água jorrou, o povo bebeu, mas Moisés perdeu Canaã. Ali, em Meribá, entendemos que até os justos tropeçam, que até os mansos se exaurem, que até os amigos íntimos de Deus têm momentos de raiva, de rompimento, de fragilidade. Deus não o castigou por crueldade, mas porque Canaã exigia um coração alinhado à obediência exata, não à força, não ao impulso, mas à escuta atenta. Quantas vezes no cansaço também batemos quando era para falar? Quantas vezes agimos movidos por frustração, mesmo sabendo o que o Espírito havia nos orientado? Moisés, aquele que falava com Deus como quem fala com um amigo, perdeu a terra prometida. Mas não perdeu a intimidade, não perdeu o amor divino, não perdeu o olhar de Deus. Isso nos ensina algo profundo, que não se trata apenas de chegar,
mas de como se caminha, e que até os tropeços dos santos podem ser acolhidos no seio da misericórdia. A rocha, mais uma vez, verteu água, mesmo ferida, mesmo violentada. Assim é a graça. Flui mesmo quando não a merecemos. Corre, mesmo quando erramos. Alcança, mesmo quando tropeçamos. E Moisés continuou a guiar, mesmo sabendo que seus pés não pisariam em Canaã, mesmo sem a coroa da promessa. Ele seguiu com o povo, com fé, com entrega, com amor. Talvez você hoje carregue a dor de um erro, de algo feito no impulso, de uma pedra ferida que deveria apenas ter ouvido palavras. Mas há consolo nisso. Deus ainda fala com você, ainda confia em sua liderança, ainda se revela, mesmo depois da falha. Porque a fé não é perfeição, é persistência, é arrependimento, é recomeço. E mesmo sem entrar, Moisés viu a terra. E mais do que isso, viu Deus. E isso foi suficiente. O tempo se acumulava como areia nas dobras das vestes. As noites vinham e iam. E com elas, uma geração inteira se despedia. Aqueles que haviam saído do Egito, com olhos marcados por milagres e corações marcados pelo medo, pouco a pouco se deitavam na poeira do deserto. Não entrariam em Canaã, não por castigo apenas, mas por uma verdade profunda. A terra prometida exigia mais do que pés libertos, exigia um espírito renovado. E assim, o deserto se tornava um ventre, não apenas de dor, mas de gestação. Ali, entre os ossos da geração passada, nasciam filhos com outro olhar. Filhos que não conheceram o Egito, mas conheceram a presença constante no caminho. Eles não viram as pragas, mas viram o maná. Não viveram sob Faraó, mas sob a nuvem e o fogo. Era um povo novo, com um coração preparado para entrar, porque havia aprendido a caminhar. Há uma dor silenciosa em cada transição, porque junto com os corpos que ficavam na areia, também ficavam memórias, medos e modos antigos de pensar. E toda perda é também purificação. Quantas vezes precisamos deixar morrer em nós aquilo que não pode atravessar conosco? Quantas vezes precisamos enterrar ideias, hábitos, ressentimentos, para que algo novo possa nascer? Deus sabia, a promessa era grande demais para ser carregada por uma fé pequena, e o deserto foi filtro, foi crisol, foi estrada, mas também espelho. O povo que agora crescia no calor do deserto. Tinha os pés calejados, mas o espírito leve. Tinha menos memórias do passado, mas mais disposição para o futuro. E mesmo Moisés ainda conduzia, sabia que não entraria, mas isso não o fez parar. Porque a missão de preparar uma geração é, muitas vezes, maior do que a de possuir a promessa. Talvez você também esteja nesse limiar, entre o que morre e o que nasce, entre o que já foi e o que está por vir. E talvez precise aceitar que algumas promessas serão cumpridas nos filhos, ou nas palavras que você deixou plantadas, ou nas escolhas que ainda hoje ecoam. O deserto ensinava isso. Que a morte não era o fim, era a passagem, era a libertação de tudo aquilo que não pode atravessar o Jordão. E o povo novo caminhava mais leve, mais sensível, mais preparado, porque quando a fé renasce nos filhos, a promessa se aproxima e Deus sorri, como quem vê o tempo cumprir-se no ritmo certo, mesmo quando esse tempo dura 40 anos. A paisagem ainda era deserto, mas os olhos se voltavam para a frente. Ouvia-se falar de Canaã, como se fosse um sussurro entre tendas, um nome que carregava peso e perfume. Terra que mana leite e mel, terra prometida. E então os espias foram enviados. 12 homens, 12 pares de olhos, 12 corações que pisariam por breve tempo no futuro. Eles voltam com frutos, com relatos, com temores. A terra era fértil, era bela, era abundante, mas havia gigantes.
cidades fortificadas, muros altos, gente forte. 10 deles dizem: não poderemos, seremos devorados. Somos como gafanhotos. E dois homens silenciosos, mas convictos, erguem a voz da fé: Josué e Calebe. Homens marcados não pela força, mas pela confiança. Eles viram os mesmos muros, as mesmas sombras, mas viram também a promessa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Foi o que disseram. Eles não negaram a realidade, mas não a deixaram ofuscar a fidelidade de Deus. Porque a fé não é negar os gigantes, é lembrar-se da promessa maior que eles. Quantas vezes também somos chamados a espiar o futuro e o que vemos assusta, as incertezas, os desafios, as montanhas. Mas e se a fé fosse exatamente isso? A escolha de crer mesmo diante dos obstáculos? A coragem de olhar para a terra e ver frutos, não muros? Josué e Calebe não convenceram o povo. Naquela geração, a incredulidade gritou mais alto. E por isso, mais tempo no deserto, mais voltas, mais dias iguais. Mas os dois preservaram sua visão. E por isso, anos depois, entrariam. Pisariam e veriam com os próprios pés aquilo que antes viram com os olhos da fé. Talvez hoje você esteja em um tempo de espiar o que vem. E talvez seus olhos estejam cansados pelas batalhas já travadas, pelos sonhos frustrados, pelos gigantes que se agigantam na mente. Mas a fé de Josué e Calebe ainda fala, ainda caminha entre nós, ainda convida a enxergar frutos, mesmo onde outros só veem ameaça, porque Deus não prometeu facilidade, mas presença, não prometeu ausência de muros, mas a força para ultrapassá-los. E no fim, os que creram entraram, e os que temeram ficaram. Que o seu olhar, mesmo cansado, seja como o deles, fixo na promessa, firme na esperança, cheio da certeza de que a terra é boa, porque Deus é bom, e a fé sempre vê adiante. O deserto continuava vasto, o povo ainda caminhava, mas entre tantas jornadas e silêncios, havia um lugar onde o céu parecia tocar a terra, um espaço feito de tecido, madeira e ouro. Mas que abrigava algo infinitamente mais precioso, a presença. Era a tenda do encontro, não nas margens do acampamento, não nos bastidores da fé, mas no centro, ali onde todos podiam ver, lembrar, recordar. Deus habita no meio, não em palácios, não em fortalezas, mas em tendas, frágeis por fora, sagradas por dentro. Era ali que Moisés entrava, ali que a nuvem descia, ali que Deus falava, face a face, como um amigo conversa com o outro, e o povo observava, em silêncio. Cada vez que Moisés adentrava o sagrado, era como se todos os corações respirassem esperança, como se a poeira do deserto fosse esquecida, mesmo que por instantes. A tenda era mais do que um lugar, era um símbolo de que Deus não está distante, não se oculta nos céus, mas se inclina, se aproxima, se faz presença no centro da nossa vulnerabilidade. Quantas vezes desejamos que Deus esteja apenas nos dias bons, nos templos perfeitos, nos momentos de paz, mas a tenda foi erguida no meio do deserto, no meio da escassez, no meio da instabilidade, como um lembrete eterno. A intimidade com Deus não depende do lugar, depende da busca, depende da escuta, depende do coração. E hoje talvez a sua alma precise de uma tenda, não feita de pano, mas de silêncio, de espera, de recolhimento. Uma tenda interior erguida no meio da correria, no centro das emoções confusas, entre os escombros de tantos sentimentos. Porque Deus ainda desce, ainda se manifesta, ainda sussurra, e o coração que aprende a silenciar, escuta. Moisés saía da tenda com o rosto iluminado, não porque buscava luz, mas porque esteve com a luz. E assim também somos nós, iluminados por encontros secretos, marcados por presenças que o mundo não vê, mas que mudam tudo.
Talvez hoje, antes de buscar Canaã, você precise voltar à tenda, recolher-se, escutar. E, no meio do deserto, descobrir que Deus ainda fala, com ternura, com fidelidade, com amor, sempre do centro, sempre perto. O deserto avançava. E com ele também avançava o cansaço. O mesmo pão, o mesmo céu, a mesma rotina. E então, como um sussurro que se transforma em murmúrio, o passado começou a aparecer. Doce. O Egito, terra de opressão, de gemidos de cativeiro, agora surgia na memória como um lugar de cebolas, de carne, de panelas cheias. A saudade distorcia, porque o coração cansado não sabe distinguir dor de conforto, porque a alma inquieta, diante da escassez, romantiza o que um dia foi prisão. Por que nos tiraste de lá? Diziam. Lá, ao menos, tínhamos o que comer. Era como se a liberdade, com toda a sua incerteza e dependência, fosse mais difícil de suportar do que a escravidão com suas migalhas previsíveis. E assim somos nós tantas vezes, chamados à fé, mas tentados pelo controle, libertos, mas saudosos do que um dia nos acorrentou. Há momentos em que a alma deseja voltar, não por amor ao passado, mas por medo do futuro, não por saudade real, mas por exaustão da espera. Deus ouvia e não ignorava, mas também não cedia, porque o Egito não era lar. Era passagem, era chaga. O deserto era duro, mas era caminho, e a promessa não ficava atrás, estava adiante. Talvez hoje você esteja se lembrando do que já foi, de um tempo em que tudo parecia mais fácil, mesmo que sua alma estivesse cativa, mesmo que sua liberdade estivesse ausente, e talvez sem perceber esteja alimentando saudade da escravidão, saudade do que era conhecido, mesmo que ferisse, do que era previsível, mesmo que apagasse a luz da alma. Mas Deus não conduz de volta ao Egito. Conduz para frente, mesmo quando o caminho parece seco, mesmo quando o pão diário cansa, mesmo quando a memória trai, porque o passado não sustenta, apenas ensina. E o futuro não é ameaça, é convite. E cada passo em direção à promessa é também uma decisão de não romantizar o cativeiro, de não coroar as sombras antigas, de não desejar as correntes. O povo seguia, com saudade sim, mas também com um Deus que os alimentava, que os ouvia, que os esperava amadurecer. E esse mesmo Deus continua caminhando conosco, mesmo quando olhamos para trás. Ele nos lembra com amor: eu não tirei você do Egito para deixá-lo na lembrança dele, mas para ensinar sua alma a desejar o que eu prometi. E isso é liberdade verdadeira. Os pés já não tinham a força da juventude. O cajado, que um dia tocara as águas e abrira caminhos, agora sustentava um corpo envelhecido, mas uma fé ainda intacta. Moisés subiu mais uma vez. Desta vez, não para interceder, não para receber tábuas, mas para ver. Do alto do Monte Nebo, o olhar de Moisés alcançou o que os pés não pisariam. A terra, tão falada, tão sonhada, tão prometida, estava diante dele, verdejante, fértil, real. Mas ele não entraria. Ali naquele cume silencioso, Deus mostrou tudo, cada vale, cada rio, cada promessa. Como quem diz, foi por isso que você caminhou. E Moisés olhou, não com amargura, mas com plenitude. Porque às vezes a maior recompensa não é chegar, mas saber que conduziu, que semeou, que formou um povo que seguiria. Quantas vezes também nós precisamos lidar com a dor de não realizar certos sonhos, de ver outros entrando onde gostaríamos de estar, de saber que nossa missão se cumpriu não no destino, mas no processo? Moisés ensinou isso, que o legado vale mais que o resultado, que a obediência vale mais que a recompensa, que a glória em contemplar, mesmo sem possuir. Do alto daquele monte não havia ressentimento, havia paz, porque a fidelidade não é medida por chegada, mas por constância, por entrega, por comunhão. E ali, entre céu e areia, Deus acolheu seu servo,
não com lamento, mas com honra. Moisés não foi enterrado pelo povo, foi cuidado pelo próprio Deus. Um fim silencioso, mas repleto de presença. Talvez hoje você também esteja diante de algo que não viverá com os próprios pés. Mas saber que participou da jornada, que formou corações, que sustentou esperanças, já é sagrado. Porque Deus vê cada passo, vê cada renúncia, vê cada cansaço e, no fim, nos permite ver. Mesmo que de longe, porque até uma visão é bênção. E o olhar de Moisés continua nos inspirando a caminhar, mesmo sem certeza, a crer, mesmo sem promessa visível, a obedecer, mesmo sem aplausos, e a confiar que, no alto dos nossos desertos mais longos, Deus ainda nos mostra: eu sou fiel. A promessa está de pé. A poeira que durante 40 anos acompanhou os passos daquele povo, agora repousava mais leve. Havia algo diferente no ar. Não era mais só sobrevivência, era expectativa. A fronteira do deserto encontrava o sopro de uma nova estação. O Jordão corria diante deles. As águas, antes barreira, agora seriam testemunha de um milagre repetido. Assim como o Mar Vermelho um dia se abrira, também o Jordão se abriria. Porque Deus não muda, ele apenas recomeça. Josué estava à frente, Calebe ao seu lado, e o povo, que antes era filho da escravidão, agora era herdeiro da promessa. O último dia no deserto não foi marcado por pressa, foi marcado por silêncio, por reverência, por lembrança. Era preciso lembrar do maná, da nuvem, do fogo, dos clamores, dos silêncios, dos tropeços e dos milagres. Era preciso recordar que mesmo quando o caminho parecia perdido, Deus não os deixara sozinhos, que mesmo quando o povo se desviou, Deus permaneceu. E então o povo atravessou, com os pés firmes, com o coração mais leve, com a alma rendida. O deserto que antes parecia infinito, agora era memória, e cada memória era raiz. Porque tudo que é vivido em escassez, quando entregue a Deus, se transforma em força para o tempo de abundância. Talvez você também esteja às margens de um Jordão. Talvez esteja sentindo o fim de um ciclo. Talvez o deserto ainda esteja ao redor. Mas dentro do peito nasce um cântico. Cânticos de quem sabe. Deus foi fiel. Ele conduziu, corrigiu, esperou, sustentou. E agora guia seus filhos à terra que ele mesmo preparou. O último dia no deserto não foi despedida da presença. Foi consagração da jornada. Foi selo, foi altar. Porque o mesmo Deus que abriu caminhos na areia, abriria também caminhos na promessa. E a travessia era apenas o começo. E ali, entre a areia e a água, entre o que passou e o que virá, ficava uma certeza silenciosa. Até aqui, o Senhor nos ajudou. E até onde ainda iremos, Ele continuará. O silêncio que agora repousa sobre o deserto não é o mesmo daquele primeiro dia. Já não é um silêncio de medo, de incerteza, de saudade amarga. É um silêncio de lembrança, de reverência, de gratidão. A poeira que um dia pareceu castigo, hoje é testemunha. De um povo que aprendeu, de uma fé que cresceu, de um Deus que nunca partiu. O deserto não foi punição, foi preparação. Cada murmúrio que virou oração, cada dúvida que virou clamor, cada tropeço que se transformou em maturidade. Tudo isso foi semeado em terreno seco, mas deu frutos eternos, porque no deserto aprendemos a depender, não da força dos braços, nem da lógica dos mapas, mas da presença. Aquela que não falha, que não se atrasa, que não se afasta. E agora, ao olhar para trás, o povo podia dizer: foi no calor escaldante que nossa fé amadureceu. Foi na escassez que aprendemos a confiar. Foi na demora que ouvimos a voz que antes se perdia no ruído, o deserto. Agora era memória. E como toda memória curada, trazia marcas, mas também paz. Talvez você, ouvindo esta história,
também esteja atravessando um deserto, ou talvez esteja saindo de um, ou ainda carregue suas lembranças como cicatrizes nas sandálias da alma, e talvez agora compreenda: Deus não nos abandona no deserto. Ele anda conosco, Ele fala em silêncio, Ele nos molda e, sobretudo, Ele permanece. Que a sua travessia também se transforme em raiz, em memória redimida, em testemunho. Porque quando o deserto passa, o que fica é a intimidade, aquela que só nasce na dependência, aquela que não se ensina, apenas se vive. E quando finalmente pisamos em terra firme, podemos olhar para trás e dizer, com a alma sossegada: foi bom ter passado por ali, porque ali, no lugar seco, Deus me regou com sua presença. E isso é tudo. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Moisés, guiando um povo cansado sob o calor escaldante do deserto, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Agora, que a noite abrace seus pensamentos. Que o vento suave do deserto, aquele que outrora soprou entre tendas e candeias acesas, agora sopre mansamente sobre seu peito. Que cada cena desta travessia continue reverberando em sua alma como oração que não precisa ser dita, apenas sentida. Talvez você esteja deitado, com o corpo exausto, com o coração entregue, com os olhos meio abertos, meio fechados, esperando apenas por esse repouso espiritual. Que saiba, Deus está contigo. Não ficou no passado da travessia, não se perdeu no calor do deserto. Ele está no agora, na brisa que toca suas mãos, no silêncio que cobre sua casa. Na memória da promessa que, mesmo que demore, sempre se cumpre. Boa noite, que o Senhor te guarde, que os anjos velem ao redor do seu descanso e que seus sonhos sejam doces como o maná que caía nas madrugadas, como o perfume da promessa que pairava sobre o acampamento, como a paz de um Deus que nunca se afasta. Durma em paz. Você não está só. O deserto passou e o céu ainda vela por você.